O vídeo anterior, ele despertou nas pessoas muita contestação. Muitas pessoas adicionaram comentários ao vídeo, me insultando, ofendendo, agredindo. É gente da nossa irmandade mesmo, né? Por quê? Porque estão aí numa falsa doutrina, fazendo dela uma idolatria. Idolatrar a doutrina do véu. Imaginou isso aí? Pois é, o véu se constitui em nosso meio uma idolatria. As pessoas se matam por causa do véu, por causa da crença do véu, sabe? Só que eu tenho dito em várias oportunidades, que eu nada tenho contra o uso do véu. Usa o véu quem quer. Se uma comunidade quer que entende que os seus membros, uma comunidade cristã entende que seus membros devem usar o véu, as mulheres no culto, durante o culto, para orar, quer ensinar isso para o povo, ensine, pratique, não tem problema. Não tenho nada contra isso. Aliás, a minha esposa ora com a cabeça coberta com o véu, as minhas filhas, entendeu? Eu oro com elas. Eu não mando tirar o véu da cabeça, não tenho nada contra o véu, o uso do véu. Você, mulher, se você acha que você, para cultuar a Deus ou para orar a Deus, deve cobrir a sua cabeça com o véu, faça isso, faça isso. Por quê? Fazendo de outra maneira, você estará agindo contra a sua própria consciência. E o apóstolo Paulo diz, né, que muitos, por não respeitarem a sua própria consciência, naufragaram na fé. Se você não se respeita a si mesmo, você com certeza vai naufragar na fé. É fatal isso aí. É fatal. Entendeu? Então, eu nada tenho contra o uso do véu. Eu tenho contra o que está acontecendo em nosso meio, de fazer do véu uma doutrina fundamental da Bíblia. O que é uma doutrina fundamental da Bíblia? A doutrina fundamental da Bíblia é aquelas que tratam da personalidade, da inspiração, inerrância das Escrituras, da personalidade de Deus, que é uma trindade, da divindade e humanidade de Deus, que é Jesus Cristo, da personalidade e divindade do Espírito Santo, a doutrina da igreja, a doutrina do pecado, a doutrina da salvação. Estas são doutrinas fundamentais. Agora, o que fizeram? Fizeram de usos e costumes, que o uso do véu é usos e costumes, fizeram uma doutrina. E estão exaltando essa doutrina no abandono das nossas verdadeiras doutrinas. Entendeu? Então eu usei lá o argumento do absurdo, né? Se você prega, ensina e vive usos e costumes, que o uso do véu é um usos e costumes, por que você não sai por aí pregando que nós devemos ter escravos, escravas? Entendeu? Esse é o argumento do absurdo. Porque fazer do uso do véu uma doutrina é um absurdo. Isso não tem inspiração divina. Não tem inspiração divina. Jamais o Espírito Santo vai orientar o ministério, exaltar os usos e costumes do uso do véu, fazendo dele uma doutrina fundamental, e pior ainda, excludente. Dizer que a igreja que não pratica o véu está fora da palavra, não pertence a Deus, não é uma igreja de servos de Deus, tal. A mulher que não ora, não usa o véu para orar, não é crente, entendeu? Não é falsa, entendeu? Tudo isso aí não tem inspiração divina. É elementar isso que eu vou dizer, isso é elementar. Não precisa ter um canudinho, como é que é? Canudinho, bom,
aqui, o diplominha de teologia, para saber isso. Veja bem, no momento mais solene do cristianismo, que é a ressurreição de Jesus, Paulo mesmo diz, né? Se não há ressurreição dos mortos, comamos e bebamos, né? Porque amanhã vamos morrer. Então vamos aproveitar essa vidinha aqui, que é só isso que nós temos. Mais nada, entendeu? Então, no momento mais solene do cristianismo, que é a ressurreição de Cristo, na sua assunção aos céus, camarada. Não é só na ressurreição, não. Ainda ele é levado aos céus. Ele deu instruções: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide ensinai as nações, fazei discípulos. Essa é a tarefa fundamental da igreja. Isso aí, nós estamos ainda neste mundo só para fazer isso. Mas nada é para pregar o evangelho. Só para fazer isso. É que nós, aqui da congregação, nós vivemos um calvinismo exacerbado, sabe? Entendeu? São crenças desse tipo. Eu não preciso pregar o evangelho para ninguém, porque se ele for uma alma de Deus, Deus vai chamá-lo para o nosso meio. Né? Entendeu? É isso aí. Então ninguém prega nada para ninguém, nem está preocupado com isso, entendeu? Só que eu até hoje não vi, né? O pessoal lá da África, né, que estão esperando a pregação do evangelho, atravessar o oceano a nado, entrar nas congregações gritando: ah, eu quero me salvar, eu quero me salvar, eu quero me salvar, eu quero batizar aqui que eu vou ser salvo. Nunca vi, nunca ninguém viu. Né? Então, é verdade que o Novo Testamento fala em predestinação, eleição, né? Fala claramente, mas isso aí não é da nossa economia, não pertence a nós. Isso pertence à economia de Deus. Tá? É evidente que Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Entendeu? E ele tem o seu propósito divino, e aquilo que é dele ele não perde. Mas isso não pertence a você, pertence a ele. É da economia dele. A sua parte é pregar o evangelho. Acreditar nisso, ter prazer nisso, de que você foi salvo por toda a eternidade, que Deus te chamou, e você é um escolhido, tal. Desfrute dessa alegria. Tenha prazer nisso, tá? Mas não se anule diante de Deus por causa de falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Tá? A missão da igreja fundamental, a principal, é anunciar a palavra, o evangelho. Agora, quando não faz isso, aí fica fazendo doutrina, usos e costumes, tal, e uma porção de heresias exclusivistas, né? E o grupo se fecha, como somos um grupo fechado, e não fala nada para ninguém. A maioria dos nossos ministros não sabe nem o que é o evangelho. É uma vergonha o cara assumir uma tribuna, abrir a Bíblia e pregar, e ele nem sabe o que é o evangelho. Nem sabe o que é o evangelho. Se perguntar para ele o que é o evangelho, ele vai dar uma listinha de coisas que você deve fazer. Não usar bigode daqueles que enrolam a ponta, não usar costeleta, não usar cabelo comprido amarrado atrás, você não pode vestir uma camiseta regata, não pode usar uma bermuda, você não pode jogar bola, entendeu? É um monte de asneira, um monte de asneira. Mulher não pode cortar as pontas do cabelo, não pode rapar o pelo da perna, a saia tem que estar para baixo do joelho, mulher não pode usar uma blusa sem manga, a mulher não pode usar um brinco, é um monte de asneira que não tem eficácia nenhuma para a salvação. E as verdadeiras doutrinas vão sendo abandonadas. Ó,
O primeiro ponto de doutrina já foi para o saco. Né? Já foi para o saco, jogaram no lixo. Tá? Eu descobri isso em 1995. E no estatuto eles acrescentaram a palavra contendo. Veja lá o seu primeiro ponto de doutrina, diz lá. Nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Aí o que eles fizeram? No estatuto, eles mudaram a redação acrescentando a palavra contendo. Ficou assim, ó. Nós cremos na inteira Bíblia sagrada. São tão picaretas que acrescentaram a palavra sagrada no texto para dar uma indicação de respeito, sabe? De reverência com as escrituras sagradas, coisa que não existe. A Bíblia não vale nada para eles, tá? A Bíblia não tem autoridade nenhuma na mente e no coração destes homens, tá? Você pode falar a Bíblia inteira para eles, mostrar claramente nas escrituras, não vale nada. Entendeu? O que vale o que é? As asneiras que eles aprenderam lá nas reuniões secretas. Bom, então, nós cremos na inteira Bíblia sagrada e aceitamos-la como contendo a infalível palavra de Deus. Bom, você que vê esse vídeo, você não é idiota. Você é idiota? Não. Não é idiota. Então você está sabendo que entre ser e conter tem um oceano de diferença, rapaz. Quando acrescentaram essa palavra contendo, o que eles fizeram? Estão dizendo que tem partes na Bíblia que tem a inspiração divina e tem partes na Bíblia que não tem a inspiração divina. É isso que eles estão dizendo. Nada tenho contra essa mudança do ponto de doutrina. Não concordo, tá? Mas não. Exceto no seguinte. Diga para nós, onde não contém a inspiração divina, onde contém a inspiração divina. Para a gente saber, Por quê? O ponto de doutrina segue dizendo, veja lá no seu inário, que ela é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Então, se ela é a guia de fé, veja, pode ser que você está lendo lá, né, que você viu escrito alguma coisa, e você está acreditando porque viu escrito lá na Bíblia. Pode ser que aquilo não tenha inspiração divina. E aí, como é que faz? Você está acreditando numa bobagem? É do homem, está acreditando no homem, entendeu? Diz lá que ela é a única e perfeita guia de fé e conduta. Então, veja, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, pode ser que tenha alguma coisa escrita lá que você está fazendo porque você leu nas escrituras, mas não tem inspiração divina. Aí, então você está elaborando um erro, fazendo uma coisa que não é da vontade de Deus. Entende? Esses caras são loucos, tá? É o pessoal da maçonaria, esses vagabundos, falsos profetas mentirosos que tomaram o controle da igreja. Tá? Tomaram o controle da igreja. Entendeu? Perverter o primeiro ponto de doutrina. Eu venho falando isso desde o ano 2000. Metendo cacete nisso aí. Entendeu? Agora, em 2013, o que eles fizeram? Fizeram um novinário e colocaram o primeiro ponto de doutrina com a adulteração que fizeram no ponto de doutrina. Tinham feito em 95 no Estatuto e esconderam da Irmandade ao longo de todos estes anos, enganando a Irmandade, imprimindo e distribuindo os inários com a redação de 1927, mas quando já no Estatuto da Igreja eles tinham mudado a redação do primeiro ponto de doutrina. Então me diz uma coisa, não são uns picaretas esses homens? É esses homens aí que você está indo atrás, viu? Você está indo atrás desses homens aí, que já perderam a direção, a guia de Deus, são falsos profetas, que se apresentam ao Senhor, guiou os seus servos, né? Que eles falam na reunião.
Entendeu? Apresenta para a gente como foram guiados por Deus para fazer estas melecas. Estas melecas. Alterar, estão ensinando. Estão ensinando também contra o segundo ponto de doutrina, que fala que Deus trata sobre a personalidade de Deus. Diz lá que Deus é uma trindade. Que Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Tá? Não existe a palavra trindade nas Escrituras. Não existe a palavra trindade na Bíblia. Mas a Escritura Sagrada nos apresenta isso. 3 pessoas distintas, alegando-se únicos. Né? O Deus verdadeiro. Né? Possuidores dos mesmos atributos. Onisciência, onipotência, onipresença, santidade absoluta. E responsáveis pelas mesmas ações. O que você vai fazer diante disso? Então, a nossa doutrina diz que Deus é uma trindade. Está lá no segundo ponto de doutrina. Tá? Leia lá, leia lá. Só que é o seguinte, eles não creem na divindade de Jesus Cristo. Viu? Em 1969, tem embutido lá na lista secreta de ensinamento, tá? Porque esse negócio de lista secreta de ensinamento, reuniões secretas, tudo isso aí é do capeta, viu? Tudo isso aí vem lá do coração do inferno. Porque as coisas de Deus têm que ser públicas e notórias. Isso não é uma novidade. Isso vem lá desde o Velho Testamento, dos dias... Moisés, lá no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, deixou registrado o seguinte, que as coisas ocultas pertencem a Deus. E as reveladas são para nós, os nossos filhos, para sempre. Chega o ouvido aí, o orelhão aí, perto desse vídeo aí, escuta. Para sempre. Entendeu? Para sempre. A palavra de Deus, cristianismo, não comporta ocultismo, listas secretas, reuniões secretas. O cristianismo não suporta isso, porque isso é uma porta aberta para o diabo entrar. Entendeu? As coisas ocultas pertencem a Deus. O que são as coisas ocultas? O Espiritismo está aí. Eles querem saber a respeito dos mortos. Como é que vivem? Querem comunicar-se com mortos. Isso é oculto, é reservado a Deus, pertence a Deus. Tá? Nós vivemos no mundo dos vivos. E nós temos que viver as nossas experiências espirituais aqui, sem querer penetrar nas coisas do além. As coisas ocultas. Aí o camarada desobedece a palavra de Deus e vai nessas reuniões espíritas e o demônio toma o corpo lá e fala com ele, diz que ele é o tio dele, é o pai dele, é o irmão dele. Entendeu? E aí se envolve com o diabo, acredita que aquilo é verdade e não aceita a verdade da palavra de Deus. Então, as coisas reveladas nas reuniões ministeriais de uma igreja, de uma comunidade cristã, são para nós. Nós, os nossos filhos. E eu tenho que saber para ensinar para os meus filhos e para os meus netos. É o que eles fazem lá. Você não pode ir lá. Você não pode saber. Tá? Na realidade, é um show de Hollywood. As coisas já estão decididas por um homem, 2 homens, 3 homens, meia dúzia de homens, né? São os caras que dominam a igreja. Quem sabe até sentado ao redor de uma mesa tomando uísque, na manguaça. Entendeu? Decidem o que deve fazer. Entendeu? Apresenta lá nas reuniões ministeriais, reunião anual dos servos de Deus da Congregação Cristã do Brasil. Maravilha!
E vai gente para os aeroportos, para as rodoviárias, tal, pegar esses anciães aí que vêm para São Paulo, tal, para reunião. Eu vou para reunião do ministério. Mas ninguém vem para reunião, não. É conversa mole para boi dormir. O cara vem para cá, por quê? Primeiro porque a igreja é o sistema. Mas ele não vem para cá para decidir nas reuniões, não vem nem para participar. Ele vem para comprar um motor, uma máquina que ele precisa, trocar de carro, comprar um carro, vem ver parente, entendeu? Ele vem tratar dos seus negócios aqui, entendeu? Porque na reunião ele sabe que ele não vai decidir nada. O pessoal vai apresentar as coisas e vai perguntar assim, quem é que sente da parte de Deus, levanta a mão. Aí o cara vai levantar a mãozinha dele, eu sinto. Porque se ele levantar, ele disser, eu não sinto, ele vai para a marca do pênalti. Na primeira oportunidade, vão lhe dar um pontapé no traseiro, expulsar ele do ministério. Ele vai ser um homem marcado. Depois disso, segue-se uma desmoralização, entendeu? Muito grande. A Irmandade chega para um ancião, o fulano de tal não está mais atendendo no ministério. O que aconteceu, irmão? Aí o outro fala assim, irmão, larga isso pra lá, isso é do capeta, irmão. Não, deixa, não mexe nisso não, porque tal, babababá, entendeu? Ao invés de dizer, fulano não está mais no ministério porque o ministério assumiu tal posição, guiada por Deus, e ele não concordou. Então não está mais conosco numa mesma comunhão. Não fala nada, não. Deixa em suspenso. Aí a ovelhinha sai pensando o quê? Que o cara adulterou, é homossexual, roubou. Pensa, é que nem eu. Eu me manifesto aí contra esses absurdos da igreja. Eu sou o bicho. Adulto, homossexual, ladrão. E por aí vai, entendeu? Entendeu? Então é isso aí. Esses homens agem dessa maneira, entendeu? Então o cara lá na reunião, ele vai levantar a mãozinha dele. Eu aceito. Eu sinto. Mentiroso, não é mentiroso, não está sentindo nada. E também não está sabendo de nada. Não. O Senhor Jesus falou, cego guiado por cego, caíram ambos na cova. Então, essa turma está tudo aí, ó. Um atrás do outro. Vai cair onde? Vai cair no inferno, no poço do inferno. Entendeu? Por quê? Porque está atrás de homens. Não é assim, cristianismo não é assim, não, que se toca uma igreja, rapaz. Estou falando, se tem um verso lá do Velho Testamento, quer saber no Novo Testamento? Quer saber no Novo Testamento? Qual é o ensino a respeito disso? Vamos ver o exemplo de Jesus. Tá? Você é um seguidor de Jesus Cristo? Presta atenção. A primeira condição é essa, ser um seguidor de Jesus. O que quer dizer ser seguidor de Jesus Cristo, rapaz? É acreditar no que ele disse, fazer o que ele fez. É isso. Já no Sermão da Montanha ele diz, não se esconde uma cidade edificada debaixo de um monte. Não se acende uma lâmpada e coloca-se debaixo do alqueire, mas é no velador, lá no canto, para iluminar todos que estão na casa. Vós sois o sal do mundo, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Entendeu? Então, como é que você vai fazer isso? Você tem que se apropriar da verdade e distribuir para as pessoas. Não só os crentes, não, para as criaturas também. Eles precisam saber da verdade da palavra de Deus. Entendeu? Nada em oculto. Nada em oculto. Lá no tribunal estava sendo julgado sumo sacerdote. E era por uma condenação à morte lá, hein? Estava sendo julgado lá pelo sumo sacerdote. O sumo sacerdote quis saber qual é a sua doutrina, o que você tem ensinado para o povo. O que ele disse? Simples. Simples assim. Pergunta para os judeus. Eles sabem o que é que eu tenho dito.
Eu ensinei publicamente no templo e nas sinagogas. Eu nada disse em oculto. Eu nada disse em oculto. Pergunta lá para os judeus, eles sabem o que é que eu tenho ensinado. Entendeu? Agora esses safados, sem vergonha, bando de mentirosos, se reúnem secretamente, coisas e passam ensinamento, coisas que eles lá na reuniãozinha, de lá em meia dúzia de homens lá, decidiram ocultamente, apresenta como verdadeiro e tal, guiado por Deus. O Senhor nos... como é que a conversa é? Oxa, é uma coisa forte, né? O Irmandade, o Senhor nos guiou. O Senhor nos guiou. O Senhor nos guiou, é? Que Senhor é esse? O Espírito Santo não é. Porque se fosse guiado pelo Espírito Santo, Jesus teria feito reuniões secretas e teria ensinamentos secretos. Os apóstolos também. A gente veria lá no livro de Atos, tá? No capítulo 15, se não me engano, você vai ver a primeira reunião dos servos de Deus, da igreja primitiva. Vai lá ver. Entendeu? Está passando aí, ó. Eu estou passando agora o texto, veja aí. Entende? Eles se reuniram, tá? E tomaram as decisões. Mas eles não se isolaram numa sala, escondido de todo mundo. Estavam presentes todos os crentes, todas as comunidades cristãs estavam presentes a esta reunião. Estes crentes não decidiram nada, mas eles viram e eles ouviram tudo o que foi decidido pelos apóstolos. Mas ainda fizeram cartas. Designaram Paulo, não sei se foi o Paulo e Silas ou Paulo e Timóteo, para levarem estas cartas para as outras comunidades cristãs que não puderam participar destas reuniões. Estas cartas chegando nestas cidades, a comunidade cristã que estava ali se reunia, e eles liam a carta com tudo, não tinha nada escondido. Entendeu? Esses caras aí estão fazendo tudo escondidinho. Tudo escondidinho. Do jeito que o Gadu gosta. Tem um deus aí chamado Gadu. G.A.D.U. Gadu. Grande arquiteto dos universos. É um falso Deus, porque o nosso Deus não é o arquiteto. O nosso Deus não é o arquiteto. Foi ele que sonhou, ele que idealizou, ele que arquitetou, projetou e fez. Haja luz, houve luz. Haja separação da terra e das águas. Entendeu? Esse é o nosso Deus, né? É aquele que ressurgiu dentre os mortos e subiu aos céus. É o que se fez homem. Nós demos a ele o nome de Jesus Cristo. Demos o nome de Jesus, o título de Cristo. E ressuscitou dos mortos. E está na glória agora. Aguardando o tempo de voltar e nos arrebatar com ele. Entendeu? Paulo registra lá no capítulo 20, ele fala por 2 vezes, que nada deixei de vos dizer, anunciar de casa em casa. Ele não escondeu nada, o ministro Paulo, nada escondido. Onde ele ia, reunia com os irmãos nas casas tal, e falava das verdades da palavra de Deus. Entendeu? Não tinha nada escondido. Nada escondido. Agora esses homens aí, olho neles, hein?
Olham neles que os caras decidem tudo escondidinho. Né? Aí fica passando heresia. Né? Como essa daí, ó, está na lista secreta do ano de 1969, que Jesus Cristo foi feito Senhor e Cristo depois da ressurreição. Ei, maravilha, hein? Foi promovido. Eles dizem que Jesus Cristo foi promovido a Senhor e Cristo depois da ressurreição. Para não ir muito longe, né? Os pastores estavam lá sossegadinhos lá, né? Apareceu um coro de anjos, se abriu o céu, os anjos, um coro de anjos cantando. E o anjo falou: não temais, eis que vos trago boas novas, que será de grande alegria para todos os povos. É que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, Senhor. Rapaz! Pergunta lá para os anciãos lá da congregação, a liderança nossa aí, como é que faz para explicar esse versinho aí? Será que eles vão dizer, não, irmão, aí é o seguinte, os anjos tomaram umas e outras lá em cima, e aí vieram, estavam meio bebum aí, e falaram estas coisas para os pastores, mas não é isso não. Jesus foi feito Senhor e Cristo depois da ressurreição, entendeu? Entendeu? Ignorando. Isaías falou que isto vos será por sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, seu nome será Emanuel. Essa profecia é citada novamente no livro de São Mateus, e Mateus diz lá, né? Explica que Emanuel quer dizer Deus conosco. Essa criança é Deus conosco. É Deus aqui com a gente. Que se fez homem. Entendeu? Isaías fala também. Uma criança nos nasceu e um filho se nos deu. O seu nome será Deus forte, Pai da eternidade. Não tinha nada, nem eternidade, não tinha nada. Ele já existia. Ele criou a eternidade. Entendeu? Quem é? Quem é que criou? Jesus. É evidente, você entenda, hein? É evidente que lá na eternidade ele não tinha o nome de Jesus. O Evangelho de João diz o seguinte, o primeiro verso, assim, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Entendeu? O que é verbo? Verbo. Verbo quer dizer palavra. As testemunhas de Jeová diz que Deus criou Jesus, a sabedoria, né? E que a sabedoria é Cristo, né? Que vai encarnar entre os homens. Né? Não, se Deus criou o verbo, né? Houve um tempo que Deus não tinha palavra, Deus era mudo, cara. Já pensou, hein? Você acreditar num Deus mudo? Um Deus que teve um tempo que era mudo, cara. Está entendendo a loucura desses camaradas? Se ele foi feito Senhor e Cristo depois da ressurreição, ele não existia. Mas o Evangelho de João diz isso. Diz que ele era Deus. Ele é o verbo, a palavra. Essa palavra que você lê lá no primeiro capítulo de Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra. Como é que foi que ele criou, hein? Você sabe como é que foi que ele criou? Você sabe? Não sei. Será que você sabe? Ele falou. No princípio criou, ele falou que surgisse o céu, a terra, ele falou. Essa fala, essa palavra que saiu da boca de Deus, é o verbo. É o próprio Deus. É a palavra dele. Que nós lemos lá no Evangelho de João, que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verso 3, ó. 1, 2, 3, leia lá, hein? Não corre não, dessas verdades, tá? Ele diz lá,
todas as coisas foram feitas por ele. Camarada, e nada do que foi feito se fez sem ele. Porque o que cria as coisas é a palavra. E a palavra é Cristo, é Jesus. Só que nesse tempo, nessa eternidade, não tinha o nome de Jesus. E nem o de Cristo. Entendeu? Você pensa que a divindade de Jesus Cristo se prova apenas nesses versos? Não, centenas de versos mostrando a divindade dele na eternidade. Pois é. E diz o verbo, verso 14 do Evangelho de João, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que significa isso? Significa que o próprio Deus, tá, entrou no ventre de Maria. Ele entrou num óvulo. As mulheres não geram as crianças através... Não é a fecundação? Não é o espermatozoide que penetra num óvulo da mulher? Pois é, o verbo se fez... entrou num óvulo, num espermatozoide. Mas ainda... Ele mesmo entrou num espermatozoide, fecundou um óvulo de Maria para cumprir as profecias de que ele, o Messias, o Cristo, seria da descendência de Abraão e de Davi. Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Ele seria do sangue, da descendência dos patriarcas. Entendeu? Maria, ela carregava em si a herança lá dos patriarcas. Naquele tempo ninguém tinha conhecimento de genética, entendeu? Mas é isso que a Escritura está mostrando. Hoje nós sabemos um pouco de genética, né? Deus entrou num espermatozoide, criou um espermatozoide que penetrou o óvulo de Maria, e ele foi um zigoto, ele foi um feto, depois uma criança. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Maria não recebeu um bebê pronto, entendeu? Não tinha nada, tal. De repente, bebezinho no colo. Nada disso. A palavra de Deus diz que o Messias deveria ser semelhante em tudo aos seus irmãos. Então ele tinha que entrar no mundo do jeito que nós entramos. Que jeito que você entrou no mundo? Que jeito que eu entrei no mundo? Espermatozoide. Você foi um espermatozoide. Fecundou o óvulo da sua mãe. E você nasceu. O Verbo se fez carne. Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. Se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. A glória é como o único unigênito do Pai. Então, o Verbo, na eternidade, ele não era o Filho. Não existia essa relação. Filho de Deus. Não existia. Passou a existir quando ele se fez carne e habitou entre nós. Aí é o Filho de Deus. Por que o Filho de Deus? Por causa da sua humanidade. O pai dele não é José. O pai dele não é José, que foi esposo de Maria. Ele foi concebido de uma maneira miraculosa. Recebeu o nome de Jesus de que maneira? O anjo que mandou. E por-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E Cristo? É o sobrenome dele? Não, Cristo é um título. É um título. Cristo no grego, Messias no hebraico. Entendeu? Agora esses homens estão negando isso. Estão dizendo que ele foi feito Senhor e Cristo depois da ressurreição. Isso está embutido na lista secreta de ensinamento de 1969. Aí, está passando aí, está vendo aí? Isso aí é ensinamento de 1969.
Como desde o ano 2000 eu venho dizendo que isso é absurdo, que isso está errado, para eles se corrigirem isso, que fizeram esses falsos profetas da maçonaria? O que eles fizeram? Reafirmaram isso no ano de 2009. Entendeu? São soberbos, orgulhosos, entende? Acham que são alguma coisa, não são nada, são falsos profetas e vão arder no inferno. Vão arder no inferno. Entendeu? Porque são falsos profetas, mentirosos, enganando a Irmandade, enganando a Irmandade, enganando a Irmandade o tempo todo. No ano de 2009 eles reafirmaram isso novamente. Baseado lá no capítulo 2, acho que versículo 39, que Pedro fala que Deus o fez Senhor e Cristo. A esse que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Mas isso aí, entenda, é na linha do tempo. É na linha do tempo. Mas ele sempre foi. Porque não pode, você não consegue. Esse Senhor, Deus o fez Senhor e Cristo, é uma referência a Yahvé, lá do Velho Testamento, que apareceu a Moisés no Monte Horebe. Entende? Todas as vezes que você lê lá na Escritura Senhor, Senhor, é uma referência lá a Yahvé, lá do Velho Testamento. Quando Moisés, no Monte Horebe, perguntou, Deus mandou Moisés lá falar com Faraó, que era o dono do mundo, dizer a Faraó que deixasse o povo de Israel, o povo de Deus, adorar no deserto. Moisés ficou apavorado. Quem era um pastor de ovelha falar com o dono do mundo e mandar ele fazer alguma coisa? Primeira coisa que ele perguntou foi: mas vão querer saber teu nome. O que eu vou dizer para eles? Qual é seu nome? Deus disse: eu sou o que sou. Eu sou é o meu nome. Assim dirás ao meu povo: eu sou, me enviou a vós outros. Esse eu sou, no aramaico, que é a língua, é a língua praticada por Moisés nesses tempos, é o hebraico original. O hebraico mais antigo chamava-se aramaico, depois tornou-se hebraico. Houve uma evolução na língua. Esse eu sou, lá do Velho Testamento, nessa conversa de Deus, do Senhor com Moisés, é a raiz do verbo ser. É a raiz do verbo ser. Por isso, Jesus, quando dizia: eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a porta, entendeu? Todas as vezes ele fala isso o tempo todo. Nós não entendemos isso, porque não conhecemos o hebraico, a gente não tem noção destas coisas. Mas os judeus dos dias de Jesus compreendiam muito bem o que ele estava querendo dizer. Veja, os judeus matavam a pedrada, condenavam à morte por apedrejamento 5 pecados. O adultério, você sabe lá, a mulher adúltera que foi jogada aos pés de Jesus. E eles questionaram Jesus: essa mulher foi apanhada de adultério. E a lei de Moisés manda que tais pessoas sejam apedrejadas. Tu que dizes? Não é isso? Você não leu lá no Novo Testamento? Então eles matavam a pedrada os adúlteros. O homossexual, tá? Homossexual, entendeu? O falso profeta, o filho desobediente e o blasfemador. Então os judeus entendiam que Jesus estava blasfemando todas as vezes que ele dizia: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Por quê? Jesus, quando se apresentava dessa maneira, remetia a cabeça deles, a mente deles, lá para o episódio do Monte Horebe, quando Deus se apresentou a Moisés e disse: eu sou o meu nome, eu sou o que sou. Quer a prova disso? Capítulo 10 do Evangelho de João, leia lá. Jesus perguntou aos fariseus, aos judeus: tenho feito muitas boas obras no meio de vós. Tenho dado vista aos cegos, feito o paralítico andar, curado os leprosos, ressuscitado os mortos. Por qual delas vocês querem me apedrejar?
Eles disseram: não queremos te apedrejar por boas coisas que você tenha feito em nosso meio, mas porque você, sendo homem, se faz igual a Deus. Entendeu? Igual a Deus. Não é parecido com Deus, semelhante a Deus. Não. É igual. A palavra igual significa mesmo tamanho, mesma cor, mesma consistência, mesmo tudo. Entendeu? Se faz igual a Deus. Eles queriam aí pegarem pedras para apedrejá-lo, porque eles, na cabeça deles, Jesus estava blasfemando, porque estava se apresentando como igual a Deus, o próprio Deus encarnado. No Sinédrio, arranjaram testemunhas para condená-los, pessoas foram lá, testemunharam falsamente, mas não colava. Eram mentiras, o cara testemunhava mentiras, né? Mas não colava, o povão, ninguém aceitava. Não colava. Aí o sumo sacerdote perguntou: diga-nos, fale francamente, você é o Messias? Quer dizer, você é o Cristo, você é o Messias? Que eles esperavam, o Messias, que haveria de restaurar todas as coisas, exaltar a nação de Israel. Israel seria o veículo para que o mundo conhecesse a palavra de Deus e a salvação em Cristo. Eles esperavam isso. Só que eles esperavam um reino terreno. E Deus, na sua economia, de princípio, seria isso. Mas na sua economia sabia que o povo iria rejeitar e a salvação se ia estender-se a todo mundo por meio de um sacrifício na cruz. Você é o Messias? Dize-nos, fale francamente, você é o Messias? Tu disseste, ele admitiu, você está dizendo, eu sou. E que disse o sumo sacerdote? Não precisamos mais de testemunha, blasfemou, e condenou à morte. Ele não foi apedrejado porque o povo de Deus está debaixo do domínio do Império Romano. E a lei romana mandava que os criminosos fossem crucificados. Senão ele teria sido morto a pedradas. E isso está previsto lá no Velho Testamento. Tem profecias contando isso. Que ele deveria morrer dessa maneira. Entendeu? O que você vai ler são profecias do Velho Testamento sobre a crucificação de Jesus. Ele foi vendido por 30 moedas de prata. Você lê isso em Zacarias 11, versículo 12. Ele foi traído por um amigo. Está em Salmos 55, de 13 a 15. O dinheiro foi atirado para o oleiro. Você lê em Zacarias 11, 13. Os discípulos o abandonaram. Você lê em Zacarias 13, versículo 7. Foi acusado por falsas testemunhas. Você lê em Salmos 35, 11. Bateram e cuspiram nele. Você lê em Isaías 50, verso 6. Ficou mudo diante dos seus acusadores, está em Isaías 53, 7. Ele foi ferido e pisado. Você lê em Isaías 55, 5. Ele sucumbiu sob o peso da cruz. Você lê em Salmos 109, verso 24.
As suas mãos e os seus pés foram traspassados. Você lê em Salmo 22, versículo 16. Foi crucificado junto com malfeitores. Você lê em Isaías 53, 12. Ele orou pelos seus inimigos. Isaías 53, 12. Eles menearam a cabeça diante do sacrifício de Jesus. Salmo 109, versículo 25. As pessoas zombaram de Jesus. Salmo 22, versos 7 e 8. Eles o olhavam admirados. Salmo 22, 17. As suas vestes foram repartidas e sorteadas. Salmo 22, 18. Ele foi abandonado. Salmo 22, 1. Foram-lhe dados vinagre e fel. Salmo 69, versículo 21. Ele entregou o seu espírito a Deus. Salmo 31, verso 5. Seus inimigos ficaram de longe observando. Salmo 38, 11. Seus ossos não foram quebrados. Salmo 34, verso 20. Seu coração parou. Salmo 22, verso 14. Seu lado foi transpassado por uma lança. Zacarias, capítulo 12, verso 10. Houve trevas sobre a terra. Amós, capítulo 8, verso 9. Foi sepultado no túmulo de um homem rico. Isaías 53, 9. Não. Onde está que esses homens aí ficam com essa conversa de que ele foi feito Senhor e Cristo depois da ressurreição? Onde? De onde é que eles tiraram isso? É do Gadu. É o Gadu que ensina eles. Na maçonaria, a pessoa de Jesus Cristo vai ser apresentada a você no 5º nível, no 5º grau. Ele vai ser apresentado como Senhor, Deus encarnado? Não. Absoluto. Ele vai ser apresentado como um dos grandes luminares da humanidade, né? Quer dizer, como um dentre os muitos que trouxeram mais luz para a humanidade. Né? Mais luz para a humanidade. Portador de luz. Ele está no mesmo nível, no mesmo patamar que Moisés, Buda, Confúcio, Bhagavad Gita. Maomé. Entendeu? É o mesmo nível que todo mundo aí, entendeu? Ele não é diferente. E você não pode pregar isso lá dentro, tá? Que Jesus Cristo é Deus encarnado e tal. Ó, pouca fio, você não pode falar isso aí. Se você examina o tópico de 1969 e de 2009, você pode achar que eu estou exagerando, tá? Exagerando por sacar do contexto
a frase que depois da ressurreição Deus o fez Senhor e Cristo, né? Como consta lá no tópico de ensinamento, sacar do contexto e ficar batendo isso aí. Tá? Mas veja bem, muitos acham que eu não tenho razão, que eu estou exagerando, mas veja bem. Né? Isso deixa, a maneira como está construído esse tópico de ensinamento deixa muita dúvida. Eu, por exemplo, que conheço um pouco do que está das melecas que há na cabeça do nosso ministério, né? Eu interpreto assim. Agora, está cheio de gente no ministério que lê o contexto e interpreta de outra maneira. Acho que, é isso mesmo, o ministério está certíssimo, Jesus Cristo não é Deus encarnado, não é nada. Deus fez ele depois da ressurreição. Entendeu? Porque no nosso meio está cheio de ministro que não crê na divindade de Jesus Cristo. Não crê. Estou cansado de conversar com essa gente aí nos sites de debates, trocar ideia com eles. Eles não creem nisso. Entendeu? E você pode ver isso nos nossos cultos. Entendeu? Olha, veja bem, você precisa entender que o que é da tradição e o que realmente a igreja acredita. Entendeu? Você quer ver? A abertura do culto é feita no nome do Senhor Jesus. Verdade? Verdade. Mas por quê? Porque está na tradição, meu filho. Está na tradição. É coisa já praticada há quase 100 anos. Entendeu? Então o cara até faz isso sem pensar, sabe? É uma maquininha, como é que chamava aquele aparelhinho lá de videocassete? Né? Você põe a fita e liga ele, pu, 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 pu. É isso, entendeu? Você vai ouvir no nome do Senhor Jesus, está lá a placa também, lá está a placa em nome do Senhor Jesus. Mas só que isso aí, presta atenção, isso já era, hein? Não é mais. Mas outra coisa também, vai tirar a placa, não pode, porque é da tradição, isso já... Tá? Também, você vai perceber, ver o nome do Senhor Jesus nas orações. Por quê? Porque é da tradição, 100 anos praticando isso. É o videotape. Ele põe lá e pum, ele repara, em nome do Senhor Jesus, amém. Entendeu? Mas o que realmente acredita a igreja, você percebe no espontâneo, sabe? Aquilo que as pessoas falam, assim, espontaneamente, nada refletido, raciocinado, decorado, entendeu? Então, veja bem, os testemunhos. Nos testemunhos, você ouve lá, os caras vão lá na frente testemunhar, mas você não vai ouvir o nome do Senhor Jesus. Você vai ouvir que Deus fez, Deus trouxe, Deus levou, Deus preparou, Deus me deu, Deus me tirou. Entendeu? É Deus para cá e Deus para lá. Entendeu? E o nome do Senhor Jesus, ó. Entendeu? Na pregação. Veja o absurdo na pregação. Na pregação. Você só vai ouvir o nome do Senhor Jesus. Veja bem. Se estiver escrito no texto sagrado, senão ele não vai falar. O pregador não vai falar no nome de Jesus. Quando o culto, esse nome está sobre todos os nomes. E é esse nome que tem que ser glorificado. Porque tudo é dele, foi feito por ele, foi feito para ele. O nosso Deus tem um nome. Chama-se Jesus Cristo. Entendeu? Mas você não ouve. Você não ouve nada. Entendeu? Estou cansado de
de conversar, trocar ideias, informação com essa gente aí, né? Nos sites de debates e tal. E eles entram aí escondidinho, como fake, mas já tive conversas pessoais com essa gente. Eu sei o que é isso. Ó, a última, vou relatar a última. Eu estava aí editando esse vídeo aí, e eu conversei com um irmãozinho aí, do ministério. Ele não entendeu bem, eu estava falando da genealogia de Jesus Cristo, a herança genealógica de Jesus, que vem lá dos patriarcas, por intermédio de Maria, e que precisava ser assim por causa das profecias, mas ele não entendeu o meu pensamento. E ele pensou que eu estava dizendo, falando as coisas conforme que estava na cabeça dele. Então ele abriu para mim que estas coisas foram essas afirmações que Jesus é o Verbo encarnado e que veio ao mundo no ventre de Maria, entendeu? Ele disse que isso aí foi manipulado pela Igreja Católica, que o pai de Jesus é José, entendeu? Não existiu isso de encarnação do Verbo, né? Isso aí foi a Igreja Católica que mexeu. Por mais que cabeça. Então, isso não é só ele não, tá cheio. Porque na nossa igreja, os caras colocam a pessoa no ministério sem saber o que está na cabeça dele. Entendeu? Ninguém se preocupa que Deus nos fez saber, sabe? Deus nos fez saber de colocar o fulano aí no ministério e tal. Deus nos guiou, é o famoso Deus nos guiou, entendeu? O cara vai para o ministério, a cabeça dele está cheia de excrementos mentais, fezes, entendeu? E que são passadas na hora da mensagem, na hora da pregação. Deus fala na boca desses homens aí na palavra? Claro que fala. Em função deles? Não, eles não têm nada. Nada. Em função de você, meu irmão. Você que acredita que Deus toma o homem e vai falar com você na sua necessidade. Tá? E ele não vai deixar de te responder, porque o porta-voz é um cara cheio de meleca na cabeça, que não acredita na divindade de Jesus Cristo, entendeu? Acha que isso aí é balela, caramba, tal, entendeu? Ele não vai. Ele vai usar esse cabra mesmo aí, tá? Para falar com você, porque ele ama a sua alma. Ele não vai deixar você voltar vazio. Agora, esse homem da tribuna que está pregando estas coisas, vai ter um momento que ele vai expelir, vomitar as melecas que ele tem na cabeça. E você vai misturar as coisas. Aquilo que é de Deus e aquilo que é do homem. Entendeu? E você vai sair do templo e tal, com a palavra que Deus falou com a sua alma, e também no seu subconsciente, levando a mensagem subliminar, pregada pelo homem. É assim que funciona essas coisas, tá? É que funciona. Porque lá na tribuna é só ele deixar a guia de Deus que ele vai falar da cabeça dele. Entendeu? Agora, se a cabeça dele tiver fezes, você vai comer fezes. Está lá comendo o que é de Deus, precioso, e vai comer as fezes também. Porque você não sabe separar uma coisa da outra. Você não sabe, a maioria da irmã não sabe, não tem nem noção do que é mensagem subliminar. Não sabe nem o que é mensagem subliminar. E os nossos cultos são todos eles na base da mensagem subliminar. Entendeu? Mensagem subliminar, o tempo todo, fazendo a cabeça das pessoas. Eu vou dizer para você, que vou citar um exemplo do que é mensagem subliminar. Funciona assim. Você está num momento difícil da sua vida, sabe? Você está deprimido, frustrado, ou porque você perdeu um ente querido, ou porque você está desempregado há muito tempo, ou porque você sofreu uma agressão violenta, um acidente e tal. Você está mesmo
sabe, emocionalmente desequilibrado, sabe? E é essa hora que chega os irmãos da congregação. É essa hora, sabe? Entendeu? Eles vão te levar, eles não vão te pregar o evangelho, não. Eles vão pregar o evangelho peculiar da congregação, tá? Quer dizer para a alma, que Deus vai falar com ele na congregação. Ó, vamos congregar comigo, Deus vai falar com a sua alma. E é verdade, fala mesmo. Viu? Vamos lá, Deus vai falar com a sua alma. O irmão é muito abençoado, usado por Deus. E a alma está necessitada, sabe? Está desesperada, precisando. Vai. Então começa o culto, né? Tem os hinos, são bonitos, né? Você vai ouvindo os hinos. A pessoa entrou na congregação a 0 graus. Né? A 0 grau de calor. A temperatura dele está lá embaixo. Está derrotado, deprimido, angustiado, atribulado, aflito. Aí ele entra, começa a ouvir os hinos, né? Vem as orações, né? Aí ele já para 30 graus, 35 graus, 45, aí vai se aquecendo, né? Vai sendo tocado. Né? Aí vem um testemunho. Às vezes alguém conta um testemunho de uma situação que ele se encontrava também, mais ou menos semelhante, ele se identifica com aquele testemunho, aí já cresce para 70%, 80%, 90% de grau de calor. Né? Quando começa a palavra, assume a tribuna aquele homem lá, que lá na rua você escutou, a boca de Deus na terra. Então você tem uma expectativa muito grande, buscando aquela coisa que você quer ouvir, aquela palavra que você ouvir. E você ouve, eu vou fazer, eu vou babar, e vai. E a irmandade falando em línguas, glorificando e tal, aquela barulheira e tal, você está a 1000 graus, já está até chorando. Está até chorando. E vem a palavra, vai, de repente uma mentira. O cara vai pregar uma mentira. E ele vai dizer lá, irmão, este é o único caminho, eu não tenho outro, é só nós. E se você sair desse caminho, você é uma alma perdida, você está morto, você está não sei o quê, entendeu? Isso cola em você. Você vai sair alegre, feliz da vida, porque você está fazendo parte daquele pequenino grupo dos escolhidos que estavam ali naquela reunião, escutando essa palavra que ele te escolheu, ele vai te abençoar, que ele vai fazer, ele vai transformar. O resto está fora. E não tem outra. Se você escutar isso mais 2 vezes, 3 vezes, isso cola no seu subconsciente. Não é verdade. A congregação não é a única, não é a verdadeira. Está numa fase que não está com nada, esses homens não estão com nada. Entendeu? Você vai, na defesa dessa pregação aí, nisso aí que você acredita, você até vai matar. Quem falar contra, você vai matar de paulada. Entendeu? Por quê? O cara, no meio das verdades, que Deus, quem busca o seu socorro, né? Quem se humilha e pede a sua ajuda, entendeu? Quem está clamando por ele não vai se negar, rapaz, ele não vai dizer não para ninguém, ele não faz isso. Ele não atende porque o cara pertence a uma igreja, tem uma placa, eu batizei na congregação, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou presbítero. Nada disso. Quem pede a ele, ele atende, ele não pode negar-se a si mesmo. A turma diz que Deus não pode. Deus não pode fazer, ele faz tudo, não tem coisa que ele não pode fazer. Tem sim, cara. Ele não pode negar-se a si mesmo, cara. Entenda isso. O cara falou a verdade. Logo a seguir ele mentiu.
Ele mentiu, ele te passou uma linguagem subliminar, tá? Colou no seu subconsciente. Olha, saiba disso, a sua cabeça foi toda construída, você é crente da congregação, saiba disso, a tua cabeça foi toda construída em cima de mensagem subliminar, tá? Entendeu? Por causa desses cultos espiritualizados, tá? Sem fundamentação nas escrituras sagradas. Tá? A igreja cristã não é assim, não. Né? Nós temos o espiritual, as mensagens são espirituais, então, mas o pezinho da gente, ó, o pezinho tem que estar sempre, ó, assentado em cima da palavra de Deus. E a palavra de Deus é as escrituras sagradas, tá? É a Bíblia. Entendeu? A palavra de Deus é a rocha. As escrituras é a rocha. Escrituras sagradas. Não é o que você está ouvindo na boca desses homens, não. O que você ouve da boca desses homens tem que conferir com a Bíblia. Tá? Entendeu? Então, pode achar que eu estou sendo cruel, sacado do tópico, que tem palavras que antecedem a frases que eu estou condenando e as frases e as outras palavras que se seguem. Eu saco do contexto e estou dando essa interpretação. E estou provando, tá, que isso existe no meio do ministério. Camarada que não acredita na divindade de Jesus Cristo. Acha que, uma das coisas é que acha que a Igreja Católica lá, que teve origem lá nos primitivos crentes, nos primeiros séculos depois da ressurreição de Jesus, que os padres mudaram e fizeram estas coisas para glorificar Maria. Entendeu? Então, é um ensinamento dúbio. Quando eu comecei a reclamar disso, o que eles deveriam fazer? Fazer um novo ensinamento, ensinar direitinho essas coisas, esclarecer e tal. Não, mas eles estão divorciados da gente. É eles lá em cima, o clube do Bolinha, fechadinho e tal, e nós aqui embaixo. Né? Entendeu? Um povo desassistido da palavra de Deus. Tá? Um povo desassistido da palavra de Deus. Somos nós. Somos ovelhas que não recebemos o cuidado do seu pastor. Tá? E aí, será que é verdade mesmo que o catolicismo romano mexeu nas escrituras sagradas? Será? Os padrão lá no começo? Nada disso. Nada disso. A Igreja Católica respeita muito mais a Bíblia do que esses nossos ministros aqui. Os padres, os padrecos lá, com a idolatria deles lá, estão respeitando mais as escrituras sagradas do que os nossos ministros. Entendeu? Por quê? Porque eles nunca mexeram na Bíblia, não. Se eles, quer prova disso que eles não mexeram na Bíblia? Vou dizer para você. Tá? Se realmente eles tivessem manipulado a Bíblia Sagrada, o que eles fariam? Logo lá nos 10 mandamentos, no capítulo 20 do livro de Êxodo, onde fala os 10 mandamentos. Veja, eles têm até um mandamento próprio, né? Eles têm os 10 mandamentos que é ensinado lá no catecismo da Igreja Católica, né? Mas está mudado, né? Eles dizem lá, o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Está lá no livro de Êxodo, não está escrito? Já viu isso? Tá? No catecismo, lá nas listas de ensinamentos dele, lá nos ensinamentos da Igreja Católica, diz o seguinte, que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Você fala, não, mas a Bíblia não diz isso. Fala, não, mas é a mesma coisa. Tá? Então, por que eles não mudaram lá? Porque nada disso, eles têm respeito com a revelação, com a Bíblia. O segundo mandamento, o que diz? Lá no livro de Êxodo você vai ler. Não farás para ti imagem de escultura, a semelhança daquilo que há no céu, na terra, nas águas, nem debaixo das águas. Não a adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou Deus zeloso, que visita o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia até 1000 gerações
daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, se eles tivessem manipulado a Bíblia, o que eles fariam com esse verso? Eles, na Bíblia deles estaria lá, né? Você fará imagem de escultura, a semelhança do que há no céu. Você vai se encurvar, você deve se encurvar perante elas, você deve adorar essas imagens. Não é lógico? Isso dá uma mexida legal aí, né? Não é mesmo? No entanto, você não vê isso. No catecismo, nas escolinhas deles lá, o que eles ensinam? Pegaram o 10º mandamento, né, e dividiram em dois. Dividiram o 10º mandamento em dois. Né? O 10º mandamento diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. O que eles fizeram? Eles dividiram o 10º mandamento em dois. Diz assim: não cobiçarás as coisas alheias, não cobiçarás a mulher do próximo e não cobiçarás as coisas alheias. Se tivesse tirado o 2º mandamento, ficaria com 9. Então eles pegaram o 10º e dividiram em dois para fazer 10. E ensinam os 10 mandamentos. O 4º mandamento. O 4º mandamento fala: lembra-te do dia do sábado para o santificar. O que eles teriam feito? Né? Mudarem, lembra-te do domingo para santificar. Não. Está lá certinho, do mesmo jeito, lá que foi escrito por Moisés. E no Novo Testamento? Né? Diria que Maria também, subiu aos céus como Jesus. É isso? Estaria lá escrito, mas você não lê. Você lê que Jesus subiu aos céus. Levou-se a si mesmo para a glória. Né? Mas você não vê isso escrito a respeito de Maria. É invenção deles. Eles teriam feito isso. Né? Eles não dizem que Maria, a Assunção de Maria. Lá onde diz que Jesus tinha vários irmãos, tinha muitos outros irmãos, né? A Bíblia fala que tinha irmãos. Eles diriam lá que, por exemplo, Maria e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, né? Para dissuadi-lo da sua missão. Tá? Esse verso aí que você está vendo aí, né? Estaria diferente. Diria: Maria e seus primos, né? Iriam lá, né? Para tirar Jesus lá do meio dos sacerdotes. É isso. Entendeu? Eles fariam todas essas mudanças para adequar a Bíblia com as coisas que eles acreditam aí. Entendeu? Não é verdade isso aí? Então, a Igreja Católica tem um respeito muito grande pela Bíblia. O erro do catolicismo é que foram atrás da tradição deles aí, as heresias, os absurdos que foram se acumulando ao longo dos séculos, que por volta de 1800 e pouco, lá o Papa decretou que a tradição da igreja, as bobagens as crendices, superstições que eles estavam acreditando, desenvolver ao longo dos séculos, tinham igual autoridade como revelação divina, tanto quanto o que é revelado nas Escrituras Sagradas. Entendeu? Portanto, nós já vimos esse filme, nosso ministério está tomando o caminho igual, né? Então, mesmo, estão indo aí no rumo do catolicismo romano. Tá? Só que nós estamos um pouco mais rápidos, né? Lógico. Nós estamos no mundo da tecnologia, né? As coisas hoje, o conhecimento humano avança de uma maneira extraordinária, tá? Então, que a Igreja Católica levou 1000 anos, 1500 anos para mexer, nós já estamos aqui, com 100 anos, estamos arrepiando tudo aí. É uma maravilha, entendeu? Então não existe nada disso. Isso aí é falta de informação, falta de conhecimento. Tá? E nós usamos ainda no nosso meio: o meu povo sofre por falta de entendimento. É isso. E nós encontramos isso aí lá no livro de Isaías, capítulo 5, versículo 13, que diz assim: portanto, meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Tá?
O meu povo, também encontramos em Oséias 4,6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Então, é isso. Nós temos que ter um conhecimento básico das Escrituras Sagradas, tá? Para não ser ludibriado na nossa boa fé. Os nossos ministros, para o ministério, temos que saber o que está na cabeça deles, o que eles realmente acreditam. Né? Mas, não. Vão aí examinar o cara, tal, é feito por indicação, ver se o cara tem um testemunhozinho aí, bababá. Outros é porque é parente, é amigo, é irmão. O cara coloca ele no ministério para se proteger, tal, faz a turminha dele, bababá. O pessoal da maçonaria faz aqueles sinaizinhos ali e decide as coisas em bloco, coloca o cara no ministério, entendeu? Assim que funciona isso aí. Entende? Não tem ilusão, é desse jeito mesmo. É desse jeito mesmo. O vídeo já está longo demais, sabe? E eu preciso conversar com você sobre o 5º ponto de doutrina, que fala que a regeneração, ou um novo nascimento, só se alcança pela fé em Jesus Cristo. Entendeu? O nosso 5º ponto de doutrina, que diz que a salvação é pela fé. É, só pela fé. Mas o que você está ouvindo, você está ouvindo? Que para você se salvar, você precisa se batizar. E eles usam o testemunho do irmão Franciscão. Né? Usam o testemunho do irmão Franciscão. Mas só que esses homens perverteram esse testemunho. Entendeu? Olha, a capa do livreto onde está registrado o testemunho do irmão Franciscão era essa aqui, ó. Tá vendo aí? Tá? Então veja que ele diz que a congregação é um ramo da obra de Deus. Quer dizer, ele reconhecia que as outras igrejas também eram igrejas do Senhor. Né? Olha aí, veja aí, presta atenção. Ó, essa era a capa. Ele manteve isso, esse testemunho, até a sua morte. Tá? Depois da sua morte, a turminha aí, a turminha, né? Essa turminha é terrível. Ó, olho neles, que esses caras são espertos pra caramba, sabe? Eles mudaram, perverteram a obra do homem. Tá? E aí, puseram que é a obra de Deus no presente século. A congregação é a obra de Deus no presente século. Né? Então, fizeram mudar aí. Ó. Veja aí a capinha do livreto atual. Né? Então veja o que está escrito. Está escrito que é o histórico da obra de Deus. Deixou de ser uma ramificação para se tornar a própria obra de Deus na face dessa terra. Daí o desprezo pelas demais denominações evangélicas que são consideradas prostitutas. Só a congregação é a virgem escolhida do Senhor. Esses caras são sabidos. Né? Tem coragem de perverter até o testemunho do homem. Bom, lá no testemunho dele, presta atenção, o grande questionamento, você leia lá, o grande questionamento do irmão Francisco não era quanto à salvação por meio do batismo, era o ritual, a maneira de fazer. Ele fora batizado com a aguinha na cabeça. E ele entendeu que Deus o fez saber que o batismo era por imersão. Leia lá, que você vai descobrir
que ele já era salvo 12 anos antes, ó. 5, ó, mais 5, mais 2. 12 anos antes do seu batismo por imersão. Não, se o batismo salve, o batismo só vale se for por imersão, como é que ele se declara salvo? 12 anos antes do seu batismo? Leia lá. A esposa dele, a irmã Rosina, ele declara que ela era uma jovem salva 11 anos, no mínimo, hein? 11 anos antes do seu batismo por imersão. Por que eu digo no mínimo? Porque ele não fala se ela batizou no mesmo dia que ele batizou, ou se foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano, 10 anos depois do batismo dele. Eu, pelo menos, não tenho essa informação, mas no testemunho ele não fala. Então, no mínimo 11 anos antes do seu batismo por imersão. Ele era já salvo. O batizador dele, que é o Giuseppe Beretta, ele conta lá que o cara era batizado, era salvo, ó, 5 anos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 anos. Você sabe contar, né? 5 anos antes do seu batismo por imersão. Todos eles foram batizados com a aguinha na cabeça. Não foi o batismo com a aguinha na cabeça que salvou eles, não. E nem foi o batismo por imersão que salvou eles. Não, eles foram salvos antes de serem batizados por imersão, salvos pela fé, pela confiança naquilo que Jesus fez. Presta atenção aí. Esses homens aí pregam o seguinte, que o batismo ainda precisa ser efetuado por um genuíno ancião da congregação, porque ele é herdeiro do DNA, né? Ó, é o sangue, hein? Tá vendo? O sangue. Do sangue do Franciscão. Né? Quer dizer, é uma coisa assim, Franciscão batizou fulano, que batizou ciclano, que batizou Beltrano, e veio batizando assim, batizar, pá. Então tem aquela linhagem, entendeu? Aquela linhagem, assim, ao longo do século, do século, até chegar no ancião que batizou você. Só que, veja, Giuseppe Beretta, ele batizou lá no meio dos metodistas livres. Aí ele migrou para o meio dos presbiterianos, né, americanos. E daí ele se fez batizar por um irmão da igreja dos irmãos. Presta atenção aí. Se fez batizar por um irmão da igreja dos irmãos, batismo por imersão. E aí o Franciscão falou com ele, falou: Giuseppe, agora que você batizou por imersão, agora você me batiza também, entendeu? E Giuseppe Beretta batizou o irmão Franciscão. Você está entendendo que esses caras inventam pra caramba? Eles são criativos. São mesmo campeão os caras, viu? Acho que eles deveriam, em vez de gerir uma igreja, montar uma empresa de propaganda e marketing, que eu acho que eles iam se dar bem, né? Ó, tanta cascata assim, né? Fala a verdade. Tanta cascata desse jeito, é dura a vida, hein, velho? Fala a verdade. Outra mentira aí é, se você sair da congregação, você apostatou da fé. Apostatou da fé, porque apostatou lá das doutrinas da congregação. Eu vejo, o batizador do irmão Franciscão foi o campeão da apostasia. O cara lá conheceu o evangelho lá no meio dos metodistas livres, migrou lá para os presbiterianos, depois migrou para a igreja dos irmãos lá, americanos, depois migrou para a congregação. Esse cara é campeão, hein? Ai, meu Deus do céu.
Então, tudo cascado, isso aí, invenção. E esses caras estão repetindo isso na inocência, sabe? Ele nem está sabendo o que ele está falando, ensinando aí para a turma. E esses outros, ouvindo e também ensinando e tal. E você indo atrás. Ah, é uma maravilha, entendeu? Tudo cego, guiado por cego, vão cair tudo no buraco. O fim é esse, o fim é triste. Deixando se enganar por esses homens. Tá? Olha, eu já estou com mais de 1 hora de vídeo, tá bom? E eu vou procurar, vou abreviar agora, só vou falar mais algumas coisinhas. No próximo vídeo nós vamos conversar sobre a salvação das nossas almas. Tá? Mas é o seguinte, você tem que batizar, você tem que ser firme e fiel. Mas firme e fiel o quê? No texto sagrado, no que a Escritura diz, que é a nossa única regra de fé e prática. Não. Fiel, firme e fiel nas crendices que eles ensinam. Que não é usar barbicha, né? Bigodão de rolar, não pode usar bandagem, camiseta regata, entendeu? Você não pode usar bermuda, entendeu? Você não pode ter cabelo comprido amarrado atrás, entendeu? É isso. Isso aí não é besteira, isso aí é besteira, entendeu? Isso são usos e costumes. Entendeu? Não, você tem que ser firme e fiel nessas coisas. Só congregar de paletó e gravata, entendeu? Pertencer à congregação, você também precisa, para se salvar, precisa pertencer à congregação, porque ele é a única, escolhida, a virgem, escolhida do Senhor. Todas as demais são prostitutas. Entendeu? Uma igreja, um grupo que surgiu em 1910. É a única. Então, o restante, antes disso aí, tudo foi para o inferno. Uma igreja voltada para si mesmo, fechada em si mesmo, não se preocupe em levar a palavra de Deus, o Evangelho para o mundo, para as nações. A congregação realmente nem saiu do Brasil. Tem algumas reuniões, está em alguns países, mas de uma maneira ridícula, que não tem representatividade. É uma família, 3, 4, 5 famílias só, e acabou, entendeu? Porque não tem interesse em missões. Mas se acha a única, é só ela. O resto, ó. Entendeu? Quando se de fato fosse a única, estaria todo mundo pregando o Evangelho, imagina. Bom, mas nós vamos falar no próximo vídeo, tá? Eu tenho muito o que dizer a respeito, mas já fui longe demais, né? Tá? 1h20, acho. Me aguarde. A doutrina do véu, parte 3. E eu tenho coisas para dizer que vocês vão ver que esse negócio de fazer de uso e costume é um absurdo. É um absurdo. Aí tá bom. Ó. Beijocas no coração da Irmandade. Fica com Deus. Na paz do Senhor. Amém.